E aí galera, tudo bem? Hoje o papo é sobre altimetria, o que numa primeira mão parece um troço bem simples, mas na verdade é bastante complicado. Então vamos aprender um pouco sobre como é que a gente mede a altitude no avião. Senta aí e assiste com a gente. Então, vocês votaram no Instagram, então a gente está falando sobre altimetria. Primeiro de tudo, feliz ano novo, esse é o primeiro voo do ano. Como eu falei no meu vídeo sobre a DSB, a partir de ontem, hoje é 2 de janeiro, a partir de ontem, todos os aviões operando nesse espaço aéreo, eles são obrigados a terem transponder a DSB, que é uma coisa fantástica para a segurança do voo. Então, esse é o meu primeiro voo onde a DSB é obrigatório. Então, vamos falar sobre altimetria. Vocês lembram no vídeo do PFD e alguns outros vídeos que eu mostrei, o nosso PFD com, a gente tem uma faixa ali que é o altímetro e a gente tem outra faixa ali que é o indicador de velocidade, o nosso velocímetro. Na verdade, isso é tudo mentira, O avião não tem altímetro e um avião não tem velocímetro. O que eu quero dizer é que um avião não tem meios de medir a sua própria altitude e também não tem meios de medir a sua própria velocidade. Na minha votação no Instagram, eu perguntei se vocês queriam saber sobre velocidades ou sobre altimetria. Vocês escolheram altimetria, então vamos falar sobre altimetria. No próximo vídeo eu vou explicar o porquê que um avião não consegue medir a sua própria velocidade. Então hoje o papo é por que a gente não consegue medir a nossa própria altitude. O problema é o seguinte, para um avião, em termos de performance, na verdade não interessa muito a altitude especificamente que o avião está voando. O que interessa é a pressão atmosférica. E isso é uma coisa que o avião consegue medir. Então nessas portinhas aqui que a gente vê do lado de fora, nessas tomadas de estática, o que elas medem na verdade é a pressão atmosférica. Então o instrumento que a gente tem aqui, que é o altímetro, na verdade ele não é um altímetro, ele é um barômetro, ou seja, ele mede pressão. E aí, o que a gente faz? A gente mede pressão e a gente converte isso para altitude e a gente mostra para a tripulação uma informação de altitude. Só que isso tem um problema, pessoal. A relação entre altitude e pressão atmosférica ela é variável, ela varia o tempo todo. Por isso que a gente tem que ajustar o altímetro. Como vocês podem ver nessa escala aí, essa relação ela está sempre variando. Então hoje o ajuste de altímetro é uma coisa, daqui a uma hora ou no próximo dia vai ser diferente. E conforme a gente está voando, o controle de tráfego aéreo nos passa essa relação. Então essa função de vocês verem aí que está variando a escala entre a escala barométrica com a escala de altimetria. Isso é uma informação que o avião não tem como saber, é impossível, mas é uma informação que o controle de tráfego aéreo nos passa para a gente ter a altitude correta. Então aqui no meu PFD, ele está desligado ainda, vou mostrar aqui, tem esse botãozinho aqui, Barrow, onde eu giro ele para um lado e para o outro, e ali eu configuro essa relação de qual é a escala hoje entre a pressão atmosférica e a altitude, é isso que o avião mede. Então vamos ligar tudo aqui, vamos decolar e em voo eu vou falar mais sobre como é que funciona e vocês vão escutar o controle de tráfego aéreo me dando essa informação de altitude. A gente está acionado aqui, então a primeira indicação de altímetro que a gente pega é escutando o WAITs do aeroporto que a gente está, o que eu vou fazer agora. Eu sintonizo aqui 126.7 e a gente está escutando o WAITs. Temperature 9, dew point 8, altimeter 3016. 3016. Ok, então a gente escutou o WAITs aqui do aeroporto, a informação Golf. Então quando eu chamar o controle de solo eu tenho que dizer que eu tenho a informação Golf, para eles saberem que eu tenho a informação correta. E o altímetro agora é 3016. O altímetro agora é 3016. Então vamos imaginar ali que eu tenho 3039 ali, que está errado, o aeroporto ele não está a 250 pés de altitude. Então o que eu faço ali agora? Eu mexo aqui naquele botãozinho bar e eu baixo isso lá para 3016. E eu confiro, agora eu tenho ali em torno de 40 pés e eu confiro isso com a elevação do aeroporto para ver se está errado, para ver se está certo. Então eu tenho várias maneiras de pegar isso, mas o que eu pego mais aqui no meu iPad ali, tem Elevation, a elevação do aeroporto é 52 pés. O que está ali, enfim, 10 pés de diferença, o que está ótimo, Como eu tenho 2 altímetros, eu tenho que fazer a mesma coisa nesse altímetro aqui também. Então eu vou lá e configuro ele. Alguns aviões têm esse altímetro digital, é mais fácil. Então a mesma coisa ali, eu deixo ali uns 40, 50 pés, que é para corresponder com o que está aqui. Então conforme eu vou voando, o controle vai me falando, qual é o ajuste de altímetro eu coloco. Uma coisa aqui nos Estados Unidos, que é meio chato, enfim, a gente usa polegadas de mercúrio para a unidade do altímetro, É só a América do Norte que usa essa porcaria, o resto do mundo usa milibares. Eu consigo mudar nesse avião, então eu vou aqui no meu PFD,
units, eu consigo mudar, né, para hectopascais, que é o que se usa no Brasil. Então agora, se eu estivesse no Brasil, o meu ajuste de altímetro seria 1021, mas aqui a gente usa polegadas, então antes é 3016. Enfim, então, é a mesma coisa, só numa unidade diferente. Okay? Se você já é piloto, e provavelmente você já sabe bastante sobre altimetria, mas eu recomendo assistir o vídeo até o fim. Provavelmente vai ter algo aqui que eu vou falar que vai lhe surpreender. Principalmente no Brasil, onde a gente não opera em climas muito frios. Ok? Só a dica aí. Hayward Tower, good morning. Sirius 191 Delta Delta, 28 right, ready for departure, request a right crosswind. Sirius 191 Delta Delta, Hayward Tower, right crossing departure is approved. Question remain below 1,500 feet. Still passing east of 3 crosses, runway 28 right, clear for takeoff. Will comply, 28 right, clear for takeoff, 191 Delta Delta. NorCal, good morning, Sirius 191 Delta Delta, 1,700 climbing, I have the helicopter in sight. 191 Delta Delta, NorCal departure with a contact, Oakland altimeter 3018, maintain VFR at below 3,500. At or below 3,500, 3018, 1 Delta Delta. Então, quando eu chamei o controle de partida, né, vocês escutaram ali, Oakland altimeter 3018. O que ele quer dizer com isso? Ele está me dizendo que o altimeter, né, 3018, que eu botei aqui no meu PFD, e que ele tá me dando o altímetro do aeroporto de Oakland, né? Por uma questão de regulamentação, eles têm que dizer qual altímetro que eles estão nos dizendo. Então, se ele me der um altímetro muito longe, do tipo Los Angeles altimeter, né, isso vai me chamar a atenção do tipo, estranho, ele tá me dando um altímetro muito longe. Então é uma maneira de os pilotos, né, cross verificarem o controlador. You too, enjoy your day, 25.1, 1 Delta Delta. NorCal, good morning, Sirius 191 Delta Delta, 4,600, climbing 5,500. Sirius 191 Delta Delta, NorCal approach, Stockton altimeter 3017. 3017, thank you. Vocês viram agora? Então eu chamei o NorCal, o que eu disse? O NorCal, né, Sirius 191 Delta Delta, 4,700, né, 4.700, que é o que eu estou agora, climbing 5,500. Por que eu digo isso? Porque o meu transponder está também mandando a minha altitude para o sistema de controle de tráfego aéreo. Então é uma maneira de eu verificar, de o controlador verificar de que a altitude que eu estou vendo aqui é a mesma altitude que ele está vendo lá. Então se o meu ajuste de altímetro está completamente fora e eu chamar, vamos supor, Sirius 191 Delta Delta, 7,500 climbing, né, 7.500 subindo, o controlador imediatamente vai chamar a minha atenção. Opa, eu estou vendo aqui 4.500, não 7.500. Né, então verifico o altímetro de altímetro. Então é uma camada de segurança no sistema para ter certeza de que o controlador está vendo e o que eu estou voando é a mesma coisa. Né, então sempre que a gente chama, a gente fala a altitude que a gente está. Eu acho que isso no Brasil não é muito comum, mas aqui nos Estados Unidos é obrigatório. Se eu não falar, ela vai me perguntar qual é a tua altitude. Né? E eu falo também a altitude para a qual eu estou indo, né, por uma questão de coordenação. Né? Se eles têm tráfego, vamos supor, a 7.000 e eu falo que eu estou subindo para 7.500, já alerta eles de, opa, né, a gente pode ter um futuro conflito aqui na frente. Né? Se eu estou VFR, que eu posso voar a altitude que eu bem entendo. Então agora, como vocês viram, eu estou num setor novo, né, o controlador me deu Stockton altimeter 3017, né, 3017. Então isso é normal, né, conforme a gente vai voando, né, isso vai variando. Como é que a gente vê isso num mapa, por exemplo, né? E quando vocês veem aí, isso é a carta de análise de superfície, né, Surface Area Chart. Então aí nessas linhazinhas que vocês veem aí, são chamadas de linhas isobáricas, né, quando a gente vê, né, como é que a pressão está mudando. Então quando essas linhas estão bem espaçadas uma da outra, que é o caso agora, isso geralmente indica que o tempo está bom. Né? Se as linhas estão bem pertinho uma da outra, ou seja, o diferencial de pressão é muito grande numa região pequena, isso geralmente não sempre indica tempo ruim. Obviamente não é a única coisa que a gente pode olhar, que a gente deve olhar. Tem mais coisas. Tem mais coisas que a gente tem que olhar na meteorologia, obviamente. Então, uma coisa interessante desse avião, particularmente, é que, por exemplo, agora eu estou voando a 5.500, né, com altímetro 3017. Se o controlador me der um altímetro diferente, vamos supor que ele vai me dar agora 3022, então a minha altitude está errada. O piloto automático automaticamente vai levar o avião de volta para 5.500. Estão vendo lá? É bem gentil, quase não dá para notar. Mas ele está fazendo isso. Então eu não preciso reprogramar o piloto automático para
para voltar para a altitude que eu devo estar voando. 5.500 agora, olha lá. Então eu estou na altitude 5.500 a 30.22, o que está errado. Como eu estou visual, não faz diferença. Se eu tivesse IFR, eu não poderia estar fazendo isso. Então eu vou voltar ali para 30.17, que é o ajuste que eu tenho que estar. Então agora eu estou muito baixo. Então o piloto automático gentilmente vai trazer o avião de volta para 5.500. Aqui nos Estados Unidos, a gente voa ajustando o altímetro do chão até 18.000 pés. Acima de 18.000 pés, todo mundo voa com o mesmo altímetro, independente da altitude de fato. Isso é importante para os jatos, porque, especialmente para um avião a jato, ele precisa voar numa pressão atmosférica específica, não tanto numa altitude específica. Então, acima de 18.000, a gente tem um negócio que a gente chama de nível de voo, ou flight level aqui em inglês. Boa parte do mundo, os níveis de voos começam bem baixo. No Brasil, aí varia, né? Eu acho que em torno de 6.000, 4.000, dependendo do lugar. Mas aqui nos Estados Unidos é sempre 18.000. Então, se eu subir de 18.000, né, o controlador ele vai parar de me dar ajuste de altímetro e eles não vão falar mais em altitude como 20.000 pés, eles vão falar nível de voo 200. Então, quando eu estou subindo, o que eu faço? Aqui no meu botão baro, eu vou configurar o avião para ele não subir nem descer. Aqui no meu botão baro, eu aperto ele. Altitude. Olha, ele está reclamando que a altitude aqui está variando. E o que mudou ali para Standard Barrel? O que é Standard Barrel? É 2992 ou 1013 no Brasil. Então, o que eu estou voando agora, na verdade, né, é o nível de voo 52 ali, que seria naquele ajuste de altímetro padrão, né, que é o Standard Barrel. Eu estou voando a 5.280 pés, o que no jargão aeronáutico a gente vai falar nível de voo 52. Isso não se usa aqui nos Estados Unidos. Então, abaixo de 18.000 pés, a gente sempre voa com o altímetro que o controlador nos passou, que é 30.17. Isso no Brasil é a mesma coisa, a única diferença é que não é 18.000, é variável, na verdade. Então, geralmente, quando a gente está descendo dos níveis de voo, por exemplo, a gente está descendo de 20.000 para 16.000, né, o controlador ele vai nos dizer, né, descend and maintain 16,000, altimeter tal. Porque como o controlador sabe que a gente vai cruzar o nível de transição, eles têm que nos dar um altímetro. Ao contrário, se eu estou a 5.000 subindo para 20.000, eles vão dizer climb and maintain flight level 200, não tem altímetro, porque o altímetro é implícito nesse caso. Vai ser sempre 29,92 em polegadas, vai ser sempre 10,13, né, no Brasil. Nível de voo também se chama altitude e pressão, então se vocês escutarem o termo altitude e pressão, na verdade é a mesma coisa que o nível de voo. Então agora a minha altitude, de fato, que eu estou voando, ela é 5.500 pés, no altímetro 30.17. A minha altitude de pressão, ela é 5.280 pés. E uma outra altitude que a gente tem, que na verdade não é bem uma altitude, mas enfim, a gente usa o termo altitude, densidade, para performance do avião. O que a altitude e densidade é? A altitude e densidade, ela é a altitude, de fato, que a gente tem, corrigida para a temperatura ambiente do local que eu estou medindo. Isso só é utilizado para questões de performance. Então aqui nesse avião, na página do motor, aqui, eu tenho essa informação ali de altitude e densidade. Então eu estou voando a 5.500 pés e a minha altitude e densidade é 5.700. E a razão disso é que a temperatura está 4 graus acima da atmosfera padrão. Então isso se usa para cálculo de performance. Então quando eu vou decolar num dia muito quente, ou especialmente num dia muito quente num aeroporto de alta altitude, todos os meus cálculos de performance vão ser baseados na altitude e densidade. Isso é super importante para performance, pessoal. Muito cuidado com isso no verão, especialmente aí no Brasil, que é muito quente. Vocês estão numa situação que está 35 graus de temperatura num aeroporto em São Paulo, por exemplo, que é um pouquinho mais alto, 3.000 pés quase. É importante a gente fazer o cálculo de altitude e densidade para ter certeza de que o avião vai ter a performance que a gente espera. Então é mais por uma questão, não é de fato uma altitude, mas é uma maneira que a gente expressa a questão de densidade. O correto seria medir em moléculas por volume, uma unidade química, mas é muito complicado. Então a gente tem esse negócio chamado altitude e densidade. Vamos, estou chegando perto do destino, vamos escutar o weights do destino para a gente saber qual é o altímetro lá. Temperature 9 Celsius. Dew point 4 Celsius. Altimeter 3011 inches of mercury. 3011, 3011. Então
eu estou indo para o aeroporto de Colômbia, e a razão de eu estar indo lá de propósito é um aeroporto que ele é mais elevado, é 2.100 pés. Eu já peguei o ajuste de altímetro lá, que é 3011, então é diferente. Quando eu começar a minha descida, eu tenho que configurar o altímetro para o destino. Então já o resto da meteorologia está boa, vento calmo, né, visibilidade boa, não tem nuvens lá e tal, então vai ser tranquilo de chegar. Eu mostrei para vocês ali ISA, né? O que é ISA, né? ISA é um modelo matemático, né? International Standard Atmosphere. É um modelo matemático da atmosfera, que seria o que a gente chama de atmosfera padrão. Então, tem várias coisas que são presumidas na atmosfera padrão, tipo a temperatura no nível do mar é 15 graus Celsius, o altímetro, né? O altímetro padrão 2992 ou 1013.25 em milibares. A razão de compressão da atmosfera é a mesma. Enfim, tem várias coisas na atmosfera padrão, né? O lapse rate, né? A razão que a temperatura baixa conforme a gente vai subindo é 1,98 graus a cada 1.000 pés. Enfim, isso é importante para fazer vários cálculos, né, de atmosfera matemáticos, assim. Mas a realidade é que a atmosfera nunca está padrão. A atmosfera está completamente diferente. Então é uma coisa importante para a gente usar como referência, mas a gente tem que ter muito cuidado para tomar isso como verdade. Né? Uma das coisas que a gente vê aí, o pessoal que está aprendendo, o pessoal fala, sempre que a gente está subindo a temperatura vai baixar 2 graus a cada 1.000 pés. Não necessariamente, pessoal. Né? Na atmosfera padrão, no modelo matemático, sim, a temperatura baixa 1,98 graus Celsius a cada 1.000 pés. Na realidade, ela pode até subir, a gente pode ter uma inversão térmica, por exemplo, né? A pressão atmosférica, ela baixa logaritmicamente também, né, de acordo com uma base fixa, né, de um logaritmo, né, que modela, né, a compressibilidade da atmosfera, o que também não é uma coisa muito constante, né? Isso pode variar também. Como vocês provavelmente já sabem, a atmosfera lá é compressível. Metade da atmosfera do planeta Terra está de 18.000 pés para baixo e a outra metade está até o espaço. Então, tipo, é impressionante essa diferença. Assim. Então, a gente sobe para 18.000 pés, né, a gente já tem a metade de oxigênio, por isso que a gente precisa de ter uma cabine pressurizada ou ter suplemento de oxigênio. E acima de 18.000 pés, a atmosfera que fica mais e mais rarefeita. Onde os jatos voam, like a 30, 35.000 pés, a atmosfera é incrivelmente rarefeita. A 35.000 pés a gente tem em torno de 30% de atmosfera apenas, e conforme a gente vai subindo é menos e menos ainda. Até 100, 200.000 pés, onde a gente vai ter algum resquício de atmosfera. Então o ISA, ele modela isso de uma forma matemática para cálculo de performance e tal, para a gente ter algum modelo que a gente possa seguir. Mas na realidade isso não é verdade, né, no dia a dia. Por isso que a gente tem ajuste de altímetro, né? Se a atmosfera fosse sempre ISA, a gente não precisaria de ajuste de altímetro. O altímetro seria sempre 2992 ou 1013 no Brasil. Bem nublado hoje aqui embaixo. Uma coisa importante aí, galera, para quem está voando para o aeroporto não controlado, comecem a escutar a frequência livre do aeroporto bem antes. Eu tenho 2 rádios aqui. No meu rádio número 1 eu estou falando com o Norcal, que é o controle de fato. E no meu rádio número 2 eu estou escutando lá a frequência do aeroporto de destino, Colômbia, mesmo que eu estou a 30 milhas fora, para eu ter uma noção do que está acontecendo lá. Isso é super importante. Precisa saber qual é o vento é calmo, então tem 2 pistas lá. O pessoal pode estar usando qualquer uma das 4 cabeceiras. Então eu não quero chegar numa cabeceira qualquer lá e quando vê o tráfego está ao contrário. Esse é um dos exemplos. Eu quero saber quantos aviões estão no circuito e coisas do tipo. Então eu já sintonizo 30, 40 milhas antes, só para ter uma consciência situacional do que está acontecendo lá. Então o que eu já sei lá? Tem um avião fazendo TGL, né, fazendo touch and go, e ele está usando a pista 17 e ele está fazendo tráfego pela direita. Eu estou vendo ele também no ADS-B, mas esse espaço aéreo aqui, ADS-B não é obrigatório, então eu não posso contar com isso. Então eu já sei, né, a pista 17 está em uso, o tráfego estão fazendo pela direita, que é o correto, né, e tem um avião fazendo touch and go. Então conforme eu chegar perto eu vou anunciar que eu estou chegando, né, para eu coordenar, para eu não ficar muito perto desse avião. E isso é importante, né? Se eu deixar para sintonizar 10, 5 milhas fora, né, eu estou vindo tão rápido, eu estou a 140 nós aqui.
eu posso subir tão rápido que quando é capaz de eu ver tráfego muito perto de mim antes de eu escutar eles falarem qualquer coisa. Então, fica a dica aí, né? Escutem bem, especialmente vocês têm 2 rádios, escutem bem longe para criar uma imagem, né, mental de o que tá rolando lá. Montanhosa coisa aqui, galera, tem que ter muito cuidado com o terreno aqui, a gente tem que respeitar muita coisa. Quando eu estou aproximando qualquer coisa com o terreno, eu gosto de ter o meu MFD nessa página aqui, ele vai me colorindo o terreno. Então eu já estou abaixo de alguns picos aqui, então eu tenho que ter muito cuidado com o terreno. Muito, muito cuidado. Tá super limpo hoje o tempo, então não tem muito perigo, na verdade, mas mesmo assim a gente tem que ter uma super disciplina sempre que a gente está voando perto do terreno. Columbia Traffic, Sirius 1 Delta Delta is in 45 entry for right downwind runway 17, Columbia. Galera, essa cidade aqui é um charme. É uma cidade da época da Corrida do Ouro. E ela foi totalmente preservada. E é muito bacana vir aqui. Hoje eu não tenho muito tempo, então eu vou pousar e já vou decolar de novo. Mas se vocês estiverem pela Califórnia, andando aqui na região de Sacramento, Stockton, vale a pena visitar aqui, né? Os restaurantes, hotéis, tudo da época de 1850. Mantiveram, né, todos os costumes, as roupas, decoração e tal. É muito, muito interessante. Dá pra... A parte central da cidade não tem carro, né? Só cavalo e carruagem, né? Dá pra gente... Tem táxi, né? Que a gente pega carruagem. Enfim, já vim aqui com a minha família, as crianças adoraram andar de cavalo, né? Aquelas carruagens grandes que vai um monte de gente com 4, 6 cavalos puxando. É muito interessante. Muito, muito bonito. Quero voltar aqui um fim de semana aqui pra curtir mais. Muito interessante. Então, galera, a gente pousou aqui. A altitude do aeroporto aqui é 2.100 pés. Então, se vocês olharem meu altímetro, ele não está marcando 0, ele está marcando 2.100. E o ajuste de altímetro aqui é 30.11. Que em milibares seria 10.20, que é uma pressão alta, né? É inverno aqui, então normalmente a pressão está alta. Aí vocês podem estar dizendo, a pressão atmosférica aqui ela é 10.20 agora, aqui onde eu estou? Não, a pressão na verdade ela é bem menos. Eu estou a 2.100 pés, então a pressão ela é menos. Então por que o meu altímetro está marcando 10.20 então? O altímetro seria, vamos supor que eu abrisse um buraco aqui de 2.100 pés abaixo de mim e eu chegasse até o nível do mar, a pressão lá seria 10.20. Isso que é um ajuste de altímetro. Então o ajuste de altímetro é sempre o ajuste que a pressão seria se eu pudesse medir ela no nível do mar. E é assim que a coisa funciona. Então não interessa a altitude do aeroporto. Eu posso estar no aeroporto com 10.000 pés de altitude, que o ajuste de altímetro vai sempre ser, né, a pressão que seria no nível do mar, né, se a gente pudesse cravar um buraco lá, fazer um buraco e chegar até o nível do mar para medir a pressão lá. Então é uma questão de padronização isso. O que é bom, senão seria uma bagunça. E quando a gente está voando, a altitude do terreno não interessa, né? A gente está voando, né? O que a gente interessa é a gente ter um ponto de referência padrão para todo mundo, né? Para o ajuste de altímetro, né? Sempre o nível do mar. Okay? Então a gente está a 2.100 pés aqui, a gente vai voltar para Hayward, que é no nível do mar. A vantagem aqui é que agora eu preciso subir menos, né? Como eu já tenho bastante altitude na arrancada aqui, né? Eu tenho bastante menos o que subir. Eu vou fazer o voo de volta a 6.500 pés. Columbia Traffic, Sirius 1 Delta Delta, taking off runway 17 for a right crosswind departure. Columbia. Aguinha aí pra hidratar, né? Quando a gente tá fazendo um voo longo, tipo 3, 4 horas, a gente fica nesse dilema de se eu tomar água eu vou querer fazer xixi. Se eu não tomar água eu vou ficar com sede. Então a gente tem que dosar bem, né? A quantidade de água que a gente está tomando pra gente não se mijar no meio do voo e também não ficar desidratado, obviamente, né? Especialmente quando a gente está voando alto, como eu falei antes, a atmosfera ela é mais rarefeita e também ela é mais seca, porque as moléculas de água elas são pesadas, então elas descem.
Então tem muito pouca vapor de água lá em cima. Falando em vapor de água, quando eu estava falando da atmosfera padrão no voo de vinda, o modelo da atmosfera padrão presume que não existe vapor de água na atmosfera, o que é patético, né? Toda a meteorologia, tudo que a gente conhece sobre meteorologia é, na verdade, o comportamento do vapor de água. Então, o vapor de água, ele varia, né? Mas ele é, no máximo, numa atmosfera saturada, ele é em torno de 4% da atmosfera. O que é bastante representativo, dado a densidade da água e a quantidade de coisa que a água pode fazer, né? Gerar tempestades, neblina, enfim, etc, etc. Então, numa atmosfera padrão, tem esse problema, né? A atmosfera padrão, ela é completamente seca, né? 0% de umidade. Então, é útil para cálculo matemático, mas é inútil para a vida real. É que nem quando a gente estuda física na escola, que a gente estuda aceleração desprezando atrito, né? Desprezando fricção e arrasto do ar, né? O que, enfim, ajuda para cálculos matemáticos, mas para a vida real não ajuda em nada, né? Porque quando a gente vai experimentar isso na vida real, o arrasto está lá, né? Enfim, principalmente em voo aqui, o que a gente mais percebe é arrasto, né? No avião contra a atmosfera. A gente vê a aceleração da gravidade 9,8 metros por segundo ao quadrado. Sim, no vácuo. Né? Onde é que você vai achar vácuo fora de uma câmara de vácuo? Em lugar nenhum. Então, na prática, a aceleração ela é um pouco menos, né? Porque conforme você está acelerando, você tem atrito. Em algum momento, você vai chegar à sua velocidade terminal. Sirius 191 Delta Delta. I'm 6 miles north of Oakdale. Request VFR flight following to Hayward 6500. November 1 Delta Delta, squawk 5301. November 1 Delta Delta, radar contact 7 miles north of the Modesto Airport, stock now for 3017. 3017, thank you. November 1 Delta Delta, verify your level at 6,500. Affirmative, 6,500, 1 Delta Delta. Thank you. Vocês viram o que aconteceu aqui? Eu chamei e não falei a minha altitude, né? Porque eu estava fazendo o check-in inicial, ele me deu o código de transponder e tal. O que ele falou? November 1 Delta Delta, verify your 6,500. Como eu não tinha falado antes, ele me perguntou. Porque ele está vendo 6.500 lá na tela de radar e ele quer confirmar se eu estou voando a 6.500 aqui também. Isso é super importante. Então, galera, eu poderia parar o vídeo aqui, né, que eu já expliquei basicamente tudo que a gente aprende em qualquer escola sobre altimetria. Mas tem um outro detalhe que é muito importante, principalmente para quem vai para a linha aérea e especialmente para quem vai fazer voo internacional, para países mais frios, onde o que eu vou falar agora de fato faz sentido. Como eu falei antes, se vocês verem nessa animação, quando eu ajusto o altímetro, o que eu estou ajustando é essa escala. Qual é quantos milibares se refere a qual altitude, né? Isso que o ajuste de altímetro faz. Ele alinha essas duas escalas. Só que o altímetro, todos os altímetros de qualquer avião, eles têm uma falha brutal de design. Eles consideram que a razão de compressão da atmosfera, ela é fixa. O que na verdade não é. Então vocês olhem nessa animação aí, a razão de compressão da atmosfera, ela varia também, junto com a atmosfera em si aumentando e baixando a pressão. O que eu quero dizer com isso? Num clima muito frio, vamos supor Canadá menos 30, por exemplo, a atmosfera ela vai se comprimir ao ponto entre a diferença de 1.000 pés para 2.000 pés não é 1.000 pés, é menos. E os altímetros não sabem isso. O altímetro, a gente calibra ele para a altitude correta no nível do mar. Isso não necessariamente quer dizer que ele está calibrado para todas as altitudes acima. Em temperaturas normais, eu digo acima de menos 10, acima de 0, essa diferença na razão de compressão é quase desprezível. Mas no inverno, especialmente aqui, né, nos Estados Unidos, enfim, na Europa, qualquer lugar muito frio, se a temperatura estiver muito baixa, essa razão de compressão ela piora a um ponto de as aproximações de aproximação por instrumento começar a ficar perigosas. Então, por isso que a gente tem nas cartas, se vocês olharem essa carta aqui de uma aproximação do aeroporto de Truckee, aqui na Califórnia, a carta diz que eu não posso voar esse approach numa temperatura abaixo de menos 13, a menos que a minha aviônica tenha a capacidade de corrigir por isso. É o que a gente chama de Cold Temperature Correction.
A vasta maioria dos aviões antigos não tem a capacidade de fazer isso. Então, se você for voar esse approach aeronave no aeroporto de Truckee e a temperatura está menos 15, isso é proibido. Você não pode voar. Porque como a atmosfera está comprimida, conforme eu vou fazendo o perfil do approach, eu vou estar mais baixo do que o approach foi desenhado. Pode me deixar muito perto do terreno e eu posso bater no terreno. Causar um acidente de CFIT, um voo controlado em terreno. Então essa é a razão para esses approaches eles terem temperatura mínima. A maioria dos approaches não tem isso, especialmente quando o terreno é plano, porque mesmo que a atmosfera esteja super fria e mais comprimida, não vai nos colocar numa situação de perigo. Mas nesse caso do aeroporto de Truckee, onde tem muito terreno na volta, isso pode de fato se tornar um problema. O perfil ali de descida ele pode ficar mais baixo, como vocês podem ver na carta, e ao ponto de eu ficar mais perto do terreno do que eu deveria. Então, como é que eu resolvo esse problema nesse avião? O meu avião tem correção de temperatura. Então, quando eu carrego um approach, vamos olhar para o meu FD aqui, eu vou carregar uma aproximação. Seleciono approach, estou indo para Hayward aqui. Então, vamos carregar um approach aqui. Por exemplo, hoje eu vou voar o approach visual, 28 da esquerda lá em Hayward. Eu tenho um campo aqui, que é os meus mínimos, e eu posso mudar isso aqui para temp comp, ou seja, compensação de temperatura. Então eu configuro ali a minha aviônica para dizer que eu quero voar um approach com compensação de temperatura. Então eu digo qual é os meus mínimos, que é 300 pés, e aí eu digo qual é a minha temperatura no aeroporto. Se fosse 15 graus, 300 pés é 300 pés, porque essa é a atmosfera padrão e é assim que os approaches são criados. Então, por exemplo, se tivesse menos 20 em Hayward, essa altitude, a mínima de 300, na verdade seria 335. Então, todas as altitudes do approach, elas vão subir 35 pés nesse caso. E quanto mais frio eu vou, mais essa diferença começa a ficar significativa. Então, se eu estou para menos 40, o que é super extremo, mas em Winnipeg, no Canadá, é comum, ou seja, todas as minhas altitudes elas vão estar erradas em torno de 60 pés. Então, e por isso que é importante, essa diferença num terreno montanhoso, ela pode ser a diferença entre você livrar o terreno com uma margem de segurança ou bater no terreno. Quando a gente está voando profissionalmente, especialmente em lugares frios, a gente tem que levar essas coisas em consideração. Eu imagino que no Brasil não deva ter nenhuma aproximação onde vocês não possam voar por questões de temperatura, que é um país tropical, mas se vocês forem para o sul da Argentina ou para o hemisfério norte, isso se torna bastante comum. Então fica a dica aí, a maioria das escolas não ensina esse tipo de coisa, porque muitas vezes não precisa. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham aprendido sobre a altimetria. A altimetria não é apenas ajuste de altímetro, essa questão de temperatura é importante, a gente saber disso. Então quando vocês verem essa indicação de temperatura mínima numa carta de aproximação, agora vocês já sabem o que é. Provavelmente vocês, na maioria dos lugares, vocês não aprenderiam esse tipo de coisa. Se você gostou do vídeo, deixa o nosso like aí no Facebook, deixa o nosso like aí no YouTube. Eu sei que a maioria de vocês assistem esses vídeos no Facebook. Se vocês querem ajudar o canal e forem lá no YouTube, se inscreverem lá e deixar nosso like lá, seria muito bacana para crescer o canal lá, que está bem pequenininho ainda. Mas, em geral, enfim, assistam onde vocês quiserem, não tem problema. Mas daqui a alguns dias aí eu provavelmente vou fazer um vídeo de velocidades, que tem várias questões de velocidade que são importantes. Como eu falei, o avião ele não mede velocidade, ele mede impacto contra o ar. E aí tem vários cálculos em cima disso para nos mostrar a velocidade, que não é exatamente muito preciso e tal. Então é um assunto interessante para um vídeo. Então, feliz ano novo, espero que a galera que está aprendendo a voar aí, que voem bastante horas, aprendam o máximo possível, nunca parem de aprender, nunca parem de praticar. É isso aí, galera, nos vemos no próximo vídeo aí, um grande abraço. Tchau, tchau. Hayward Tower, good morning, Sirius 191 Delta Delta, Information Hotel, 10-mile final. Sirius 191 Delta Delta, Hayward Tower, make straight in, runway 28 right. Straight 28 right, 191 Delta Delta. Então, galera, nossa dica de inglês de hoje aí, vocês escutaram no rádio, make straight in, runway 28 right. Ou seja, make straight in significa faça uma longa final. Como eu estou vindo do sul, já alinhado com a pista, vocês podem ver aí, a pista na minha frente, a gente entra reto, não tem por que fazer circuito de tráfego, nada disso. Como eu falei num vídeo anterior, 28 right, não 28 Romeo ou Lima, nada disso. 28 right, make straight in, runway 28 right. Here's 1 Delta Delta, runway 28 right, clear to land. Clear to land, runway 28 right, 1 Delta Delta. Right.
Então, já me autorizaram o pouso, to it right. Então é isso aí, toda vez que vocês escutarem make straight in, significa, né, fazer uma longa final. Se eu estiver vindo do lado, se eu estiver vindo de lá, por exemplo, né, ele vai me dizer enter right base, runway to right, ou seja, para fazer uma curva base pela direita. Se eu estiver vindo pela esquerda, eles vão me dizer enter left base, por exemplo. Se eu estiver vindo do norte, provavelmente eles vão me dizer make right traffic, ou seja, para eu fazer o circuito de tráfego pela direita. Ou se eles quiserem que eu faça pela esquerda, eles vão fazer make left traffic. Sempre vai ser algo do tipo, né? Então é isso aí, as opções vão ser geralmente straight in, make right traffic, make left traffic, make right base, make left base, coisas do tipo assim. A gente sempre vai escutar algo do tipo. Então é isso aí, né? Se vocês quiserem praticar aí, a maioria dos aeroportos controlados no Brasil, as torres falam um pouco de inglês. Então cheguem lá e já nasceram sim em inglês, já, na cara dura, né? E eles vão ter que falar inglês com vocês. Isso é bem comum na linha aérea aí, vocês vê bastante voo de linha aérea, o pessoal fazendo fonia em inglês para praticar. 500. Então não fiquem com vergonha de fazer isso, façam. O avião super estável, eu tô a 100 pés, se eu tirar as mãos, ó, tudo continua igual. Isso é importante, galera, usem o compensador. Aqui, ó, tô 100 pés, 50 pés acima, eu posso tirar a mão, o avião continua fazendo a mesma coisa. Super importante isso. Ok, tira a potência. A pista é curta aqui, vamos usar a pista inteira agora.